e hoje o Alexandre de Moraes também comentou sobre os recentes ataques à democracia no país. O ministro participou de um evento do Grupo LIDE. Para Moraes, o extremismo transformou pessoas em zumbis. Essa lavagem cerebral transformou pessoas em zumbis. Pessoas repetindo ideias absurdas. Pessoas cantando o hino nacional para pneus. Pessoas esperando que ETs viessem para o Brasil resolver o problema, o suposto problema da urna eletrônica. O que poderia ser uma comédia é uma tragédia que resultou na tentativa frustrada de golpe no dia 8 de janeiro. Muito bem, essas informações complementam justamente o debate acalorado que a gente estava tendo aqui. Raquel Landim, eu quero ouvir o seu contraponto em relação à Janaína, à luz, evidentemente, dessas novas prisões. Qual é o ponto? Sobre o debate anterior que a Janaína estava colocando que tem algumas pessoas que não participaram diretamente da invasão e da depredação, mas que também estão sendo punidas aí nessas operações que a gente está vendo ter vários desdobramentos, porque era muita gente e aos poucos vão sendo identificadas as pessoas, descobertas as relações, inclusive financeiras, e a gente vê mais mandados de prisão. Eu acho o seguinte, acho que a PGR finalmente está fazendo o seu trabalho, montou ali uma força-tarefa, eles não dão esse nome, mas é isso mesmo, que está fazendo um trabalho espetacular, estão fazendo essas seguidas operações para identificar as pessoas que estavam financiando, que estavam realmente fomentando esses atos. Espero que eles cheguem ao final dessa cadeia de comando, porque isso foi uma coisa organizada. Está havendo, sim, a individualização das condutas. A gente tem visto o ministro Alexandre de Moraes julgando ainda não, né? Preparando os processos de cada bloco. E aí você tem vários pontos diferentes. As pessoas que participaram do quebra-quebra, né, da destruição dos prédios que representam os 3 poderes da República, né, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. A gente estava aqui ao vivo e assistiu aquelas cenas horrorosas, nossos repórteres estavam em campo vendo tudo aquilo. Não interessa se a pessoa, se a pessoa foi aquela que jogou o relógio no chão, que rasgou os quadros, as obras de arte que a gente tinha dentro dos nossos prédios, que vandalizou tudo aquilo, ou se ela só ficou assistindo. Se ela estava ali dentro, ela tem corresponsabilidade. Isso não tem como individualizar essa conduta. Todo mundo que está ali vai preso, tem que pagar, tem que indenizar o Estado sobre isso. Se as pessoas que estavam em frente dos acampamentos, isso já conversei com procurador aqui em São Paulo, com diversos advogados, com muita gente que entende desse assunto, eles estavam em manifestações golpistas, que estavam levantando cartazes pedindo a volta da ditadura. Já defendia isso aqui há muito tempo no Arena, havia base jurídica, sim, para retirar essas pessoas há muito tempo. Isso deveria ter sido feito, poderia ter impedido as cenas desastrosas que a gente viu no 8 de janeiro, porque isso, como muito bem apontou o interventor do Distrito Federal no relatório, isso aí se transformaram em células que incentivaram e que planejaram tudo isso que aconteceu. Agora, a Janaína disse sobre as pessoas que entraram no ônibus, teoricamente, para participar de uma manifestação em Brasília. Enfim, aí vai ter que ver caso a caso se as pessoas realmente participaram de alguma coisa ou não. Aí já vai um pouco mais longe. Só que se a pessoa entrou e assistiu, se ela vandalizou, enfim, mas se ela assistiu, ela está envolvida, ela tem total coparticipação. Se ela estava na frente do acampamento do Exército, junto com todas aquelas pessoas que estavam pedindo a volta da ditadura no nosso país, ela estava fazendo apologia ao crime. Janaína, só para compreender a sua posição, quer dizer... Não é minha posição, é a posição do direito. Não, sim, mas eu estou falando... É a posição do direito. Não existe a verdade absoluta, como a senhora defende. Uma das denúncias foi tornada pública. Eu gostaria de ler todas, a gente não tem acesso, mas eu não me lembro agora se no Conjuro, no Migalhas, algumas denúncias foram publicadas sem o nome das partes, tá? Então não estou aqui defendendo ninguém. Mas o denunciante escreve, apesar de não haver nenhuma prova de que esta pessoa subiu ali a rampa e entrou nos prédios públicos. Denuncio, como assim?
Se você não tem elementos para oferecer denúncia, nem precisa, vamos dizer assim, encerrar o inquérito. Segue com o inquérito. Como denunciar uma pessoa e na peça acusatória escrever, apesar de não haver nenhuma prova? Então, o que as pessoas não estão compreendendo, né, pela ojeriza a figura do Bolsonaro, pela resistência à figura dos bolsonaristas ou ao bolsonarismo, é que essa mesma dinâmica pode ser utilizada num futuro próximo em outro contexto. Então, o ódio ao bolsonarismo está fazendo excepcionar, né, todas essas garantias que há anos nós estamos construindo e defendendo. Eu me preocupo quando eu leio uma denúncia em que o próprio procurador, o subprocurador-geral, se eu não estou equivocada, escreve, apesar de não haver provas, denuncio. Isso não existe no processo penal. Mas tem o nome dessa pessoa? Eu só queria registrar... Nome. Porque quando eles publicaram... Mas essa denúncia que a senhora traz aqui, como se fosse uma verdade, foi publicada, ela está pública, foi publicada Sim, se a senhora entrar, num veículo de realmente de respeitabilidade, porque a senhora está trazendo como uma pessoa super fato. Irresponsável. Deixa eu só registrar uma decisão factual do Alexandre de Moraes. A senhora conhece o Migalhas ou o Conjur? Que são sites jurídicos? Eu olho todo santo dia. Um deles publicou. Procuradoria-Geral apresenta, se eu não me engano, 54 denúncias. Se eu não me engano, era esse o número. E algumas, ao final, foram publicadas. Eu li. Está lá. Agora, se a senhora considera Migalhas e Conjur fake news, é outra história. Então, só registrar aqui que está havendo uma triagem, Joel. Espera aí, que a gente vai ter que organizar o debate aqui. Quando eu falar para chamar comercial, para chamar o Hélio Beltrão, todo mundo vai precisar atender aqui para a gente ter ordem. O Moraes já deu decisões, não só de manter presos, mas também de liberar presos. Quer dizer, alguma individualização de conduta, alguma triagem em relação ao que cada um fez naqueles atos de 8 de janeiro, isso está acontecendo. Se está havendo atropelos ou não, a gente vai precisar analisar caso a caso. Por exemplo, no dia 18 de janeiro, o Moraes manteve a prisão de 354 detidos pelos ataques golpistas e liberou 220 pessoas. Quer dizer, estava um bolo muito grande que dificultou toda aquela operação pós-ataques de 8 de janeiro, e agora a gente está passando por esse processo aí de filtro, de triagem, de individualização de condutas, e é claro que há debate sobre cada tipo, nesse caso da individualização. Quero ouvir o Hélio Beltrão sobre toda essa discussão que a gente está travando aqui no estúdio. Eu estou de acordo de novo com a Janaína sobre a individualização. É possível demonstrar por impressões digitais ou por DNA quem estava ou não lá. E se você não tem prova, você não pode incriminar a pessoa, tá certo? Então é preciso demonstrar que a pessoa fez determinado dano, mesmo estando dentro, também está contribuindo, uma certa cumplicidade, tem uma parcela de culpa, mas você precisa demonstrar que ela estava lá naquele momento, fez X, fez Y, e a pena tem que ser proporcional. A Janaína fez um ponto que é interessante, é toda essa questão de atacar o Bolsonaro, né? Até algumas pessoas com muito ódio, até psicótico, está levando à normalização de certas práticas que a gente jamais concordaria. Acabou de sair uma matéria na Folha de São Paulo que o ex-assessor do Gilmar Mendes que escreveu uma proposta de um pacote antigolpe para o Ministério da Justiça apresentar. Quer dizer, de novo... Tivemos mais um problema de conexão com o Hélio. Joel, por favor, complemente. Não, Janaína, acho que estamos pleno acordo no seguinte: se uma pessoa não estava lá ou não tem nenhuma prova de que ela estivesse lá no meio, é claro, não deve ser denunciada, não deve estar ali no meio, e espero que, se foi, que seja prontamente liberada depois. Exatamente, esse é o ponto. Agora, acho que isso estamos todos de acordo. Se a pessoa não estava lá, não teve nada a ver, é óbvio que não. Agora, se a pessoa estava ali no meio, e aí a gente vai discordar, se a pessoa estava ali no meio. Você diz, nos prédios públicos sendo depredados. Ou junto ali, não sei se entrou, não sei se estava protestando junto. E o objeto do protesto dela não era um Brasil melhor, não era mais saúde, não era mais emprego. Ela estava gritando, exigindo, clamando que para as Forças Armadas derrubarem o presidente da República.
salvarem Isso a o nossa Brasil. democracia não pode tolerar. A gente precisa fazer uma distinção aqui, Joel, só para deixar bem claro, é que a gente está discutindo aqui a punição das pessoas que participaram de alguma forma do 8 de janeiro. Mas tem um outro ponto que são os acampamentos na frente dos quartéis que estavam lá em vigor meses antes dos ataques de 8 de janeiro. Então, só para esclarecer o seu ponto, que você diz que tem essa argumentação à luz do direito, as pessoas que invadiram, mesmo sem depredar, você considera que elas têm de ser punidas. Mas eu quero saber exatamente a sua opinião sobre as pessoas que estavam em frente aos quartéis, qual é essa liberdade de expressão. Se você resgatar todas as minhas falas em plenário, eu implorei para essas pessoas voltarem para suas casas. E eu entendo que o presidente tardou em se manifestar. E as próprias Forças Armadas. Ele apoiou, né? E as próprias Forças Armadas. Então, isso é fato. Poderia ter retirado? Entendo que sim, tá? Só que a diferença entre desmobilizar e prender é muito grande. O Estado não tem como única resposta o direito penal. Né? Qualquer aluno de segundo ano do direito sabe que o direito penal é a última ratio. É a última arma. E quando a gente fala em direito penal, a privação de liberdade, sobretudo sem uma condenação, é ainda mais excepcional. Então, estamos misturando as questões. Não, então, fazendo uma distinção importante então, assim, agora. Exemplo, desmobilização diferente de punição diferente. no caso dos acampamentos. Sim, você defende a desmobilização. Eu entendo que seria interessante até para evitar que aquela situação crescesse. Né? E eu muitas vezes me manifestei nesse sentido. E que para que fique claro, né? Se eu fosse uma pessoa vingativa, estaria aqui aproveitando ensejo para atacar Bolsonaro e bolsonaristas. Porque o que fizeram comigo no período eleitoral foi cruel. Né? O que fizeram comigo é que eu sou uma criatura que deve ser feita de ferro, porque nem eu acredito que eu aguentei. Agora, eu tenho que ser justa. Esse povo todo votou no astronauta. Cadê o astronauta? Não sei. Entendeu? Então aqui eu estou defendendo o direito. Eu não estou defendendo A ou B ou Bolsonaro ou quem quer que seja. Resgatem a minha história. Eu fiz parte de uma comitiva, era recém-formada, recém-aprovada na ordem. Queriam acusar um grupo de pessoas de quadrilheiros apenas por fazerem parte do MST. Eu os defendi. Porque nós não podemos tirar das pessoas o direito constitucional à associação, à manifestação, à defesa das ideias. Agora, não é porque odeiam Bolsonaro que nós vamos compactuar com isso. Ninguém aqui é por isso, Xana. Ninguém aqui é porque odeia o Bolsonaro. A questão é mais elementar. A pessoa está clamando por um golpe de Estado. Ela está clamando por um crime. E só, crime mas eu não estou dizendo que ela tem que ficar 15 anos presa. Eu não estou dizendo que ela tem que... Toda a propriedade acima de tal só tamanho... Só para concluir, Janaína. Ela atenta contra a sociedade. Não, se a pessoa estiver dizendo, invadam aquele prédio, vamos tirar aquele prédio rico. É crime também. É crime. Posso só colocar um ponto? Agora vamos ouvir a Raquel. Felizmente, né, doutora, a senhora está falando que pediu para essas pessoas irem para casa, porque teve muita gente durante um longo tempo que ficou defendendo essas manifestações na frente dos quartéis como liberdade de expressão, passando um pano danado para essa história, e são, na minha avaliação, pessoas que têm responsabilidade não jurídica, penal, mas responsabilidade política, responsabilidade moral pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque ficaram incitando essas pessoas, fazendo um discurso golpista e legitimando esses protestos criminosos que pediam golpe de Estado, incitando essa turba que foi lá e quebrou os prédios, os símbolos dos 3 poderes da República Brasileira.